Glória a Deus. Eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Amém. A festa tá boa, o calor do Espírito Santo tá boa. Só um momentinho aqui que eu estou procurando meus bolsos. Tua cama linda. Se alguém te pergunta. Amém? Abramos as nossas Bíblias em Juízes, no capítulo 11. Deus está neste lugar, a Ele a honra e o louvor, né? Vamos, Juízes, capítulo 11. Deus está aqui, eu louvo ao Senhor por tudo que o Senhor já tem nos feito e vai fazer ainda. Falamos com Ele, adoramos e agora o Senhor vai falar conosco, né? Diz a palavra do Senhor assim: Jefté, o gileadita, era um guerreiro valente. Sua mãe era uma prostituta. Seu pai foi Gileade. A mulher de Gileade também lhe deu filhos, que quando já estava grande, expulsaram Jefté, dizendo: você não vai receber nenhuma herança de nossa família, pois é filho de outra mulher. Então Jefté fugiu dos seus irmãos e se estabeleceu em Tobi. Ali um bando de vadios uniu-se a ele e o seguia. Algum tempo depois, quando os amonitas entraram em guerra contra Israel, os líderes de Gileade foram buscar Jefté em Tobi. Venha, disseram, seja nosso comandante para que possamos combater os amonitas. Disse-lhe Jefté: vocês não me odiavam e não me expulsaram da casa de meu pai? Por que me procuram agora, quando estão em dificuldades? Apesar disso, agora estamos apelando para você. Responderam os líderes de Gileade: venha combater conosco os amonitas, e você será o chefe de todos os que vivem em Gileade. Jefté respondeu: se vocês me levarem de volta para combater os amonitas, e o Senhor os entregar a mim, serei o chefe de vocês? Os líderes de Gileade responderam: o Senhor é a nossa testemunha, faremos conforme você diz. Assim Jefté foi com os líderes de Gileade, e o povo fez chefe e comandante sobre todos, e ele repartiu perante o Senhor em Mispa todas as palavras que tinha dito. Amém? Glória a Deus, está ligado. O escritor aqui, queridos, desse livro, ele deixa bem claro que Jefté era homem valente e valoroso na presença do Senhor. É isso que nós precisamos ser, homens e mulheres valorosos diante da presença do Senhor. Mas Jefté, aqui nós acabamos de ler a palavra do Senhor, que Jefté era filho de quê? De uma prostituta. Mas Gileade gerou a Jefté, né? E Jefté não foi programado para nascer, como eu, mas o meu esposo, programamos para ter a graça. Jefté não foi programado para nascer. A mãe de Jefté recebeu uma paga com isso. Ela recebeu para sair com aquele homem chamado Gileade, e ela recebeu aquele dinheiro e ela saiu com ele como qualquer outra prostituta. Gileade agora recebe a notícia que aquela mulher, aquela prostituta estava grávida. E quem é Gileade? Gileade é o pai de Gileatitas, porque a eira
graficamente falando, levava o nome do fundador. Naquela época, quando tinha uma eira, né, uma cidade, levava aquele nome. Então, Gileade foi o quê? O fundador daquela eira. Por isso, teve o seu nome de Gileade. E as terras também. Ali, aquela prostituta teve aquele menino, e aquele menino cresceu, e no meio dos irmãos, e ele era, naquela época nós sabemos que ele era para ser o cabeça da família, porque ele era o irmão mais velho. Mas o menino nasceu, e aí Gileade levou para dentro da sua casa, ele não tinha filho, e ele colocou o nome, e o nome dele significa Deus abre, o nome de Gileade. Ele era filho de uma prostituta, mas também ele era filho de Gileade, e ali ele foi criado com muito amor. Esse menino, ele foi criado com muito amor e carinho, até os seus 17 anos. No capítulo 2, Gileade teve bastantes filhos, mas Jefité tinha direito da sua primogenitura. Mas aos 17 anos, quando ele fez 17 anos, o seu pai morreu, e agora Gileade e seus irmãos colocam ele para fora. A lei deixava muito claro que ele era para ser a cabeceira da família, como irmão mais velho. Eu sou irmã mais velha, e às vezes eu já falo alto, e às vezes eu falo mais alto com meus irmãos, e eu sempre assim, eu por ser mulher, sempre eu tive aquele governo. Eu falo, meus irmãos não gostam, sai lá, o Pedro tá lá, mas eles também não falam muito, porque eu tenho como uma chefe ali da casa dos meus pais, né? Porque eu assumi responsabilidades muito cedo. Mas Jefité tinha uma proteção, que era seu pai. Mas agora ele morre. Ao invés de ele assumir a cabeceira da família, os seus irmãos se levantam e diz: não terá herança neste lugar. Você não terá herança na nossa casa, porque você é filho de uma prostituta. Mas nesta noite eu quero lhe dizer que aquela pessoa que diz não, que você não vai entrar, que você não vai conseguir, que você não é ninguém, está quebrado em nome do Senhor Jesus, porque em Jesus você é muito mais do que vencedor, por aquele que te amou primeiro, te chamou das trevas para a maravilhosa luz e te colocou em lugar sentado como príncipe e princesa do Senhor. E por isso que nessa noite eu digo, essa leve e momentânea tribulação terá peso de glória sobre a sua vida, porque você não é qualquer um. Alguém pode falar: você é o menor, você não vai conseguir, mas você é lavado, é remido. O Senhor te deu nome e te colocou neste lugar para adorar o nome do grande eu sou, pois você vale muito, porque o Senhor, Ele que te comprou, Ele que te remiu, Ele que te deu nome. Seus irmãos se levantaram dizendo: você não vai ter herança nenhuma, porque você é filho de uma prostituta. Jefité, ele sai da sua casa e ele vai habitar agora na cidade chamada Tob, e que se achava no leste ali do Rio Jordão. Tob era uma aldeia desprezada. Quem morava lá eram os vândalos, os vagabundos. Jefité tornou-se um menino de rua, um menino qualquer, e ele andava com os homens ali de Tob. A Bíblia diz que Jefité tornou-se líder desses homens de rua. Sabe por quê? Porque quem escolheu o Jefité não foi o pai. Quem escolheu o Jefité, ele não foi programado, mas o Senhor, ele viu Jefité na barriga, no ventre da sua mãe, e o Senhor estava na vida de Jefité, e aonde ele colocava as mãos, prosperava. Aonde você vai colocar as mãos, vai prosperar, porque quem te chamou das trevas para a maravilhosa luz foi o Senhor. Ele
te escolheu. Eu sempre digo que Jesus, ele não tem filhos prediletos. Ele é o teu grande eu sou. E ele diz, eu sou teu Deus, eu te gerei, eu te chamei, eu te dei nome, tu és meu. Aleluia. E nós aqui vemos que Jefité, ele foi morar com aqueles vagabundos, mas ele se tornou ali o líder daqueles homens. A Bíblia diz que Jefité tornou líder daqueles homens de rua, assim. Quem nasce para liderar, nasceu, e ele nasceu para liderar. Quem Deus escolheu para ser cabeça, até na rua você vai ser cabeça. O Senhor, ele te chamou. Cada um de nós aqui somos diferentes. Eu tenho um dom, fulano tem outro tem um dom, e assim nós vamos formando o corpo de Cristo. E o teu chamado, queridos, é maior do que a nossa própria vida. O Senhor te escolher, e aonde você colocar a planta dos teus pés, prosperará, porque como eu disse aqui, ele não tem filhos prediletos, ele tem um dom para cada um de você, e nós precisamos exercer o dom que o Senhor nos deu. Jefité agora está mais maduro, ele lidera aquela cidade de Tobi. Agora Tobi torna-se uma cidade respeitada, porque Jefité estava liderando aquele menino que nasceu, aquele menino que teve uma paga. Jefité deu, a mãe era prostituta, ele cresceu, o pai morreu, colocaram fora o menino, mas agora aquela cidade que era ali do rio, ali perto do Rio Jordão, agora era uma cidade respeitada, porque Jefité, ele ouvia a voz de Deus. Nós precisamos não olhar para o lado, nem olhar para o outro, mas nós precisamos olhar para cima, porque o salmista disse, e levo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E tu não é qualquer vaso não, tu és vaso escolhido nas mãos do Senhor, rachado, quebrado, precisamos refazer. O Senhor nos quebra, nos molda e coloca nós em lugares altos, porque Ele é o nosso Deus. Ele não é só o nosso Deus, mas Ele é Senhor da minha e da tua vida. É por isso que nesta noite você está aqui, adorando o grande eu sou. E vem acontecendo tantas coisas, né, Cássia? Você olha para um lado, você olha para o outro e fala, Senhor, por que me sobreveio tudo isso? Mas o Senhor diz assim, nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu sou contigo. Você não está, as nossas vidas não estão à deriva, mas nós temos um Pai, nós temos um Deus. Ele não é padrasto, como a minha mãe diz, Ele é Pai, e Ele está aqui nesta noite para te ouvir. Não fique desanimado, olhando para um lado, olhando para o outro. Olhe para cima, que de cima que vai vir o teu refúgio. Não importa que A ou B vai falar, importa que você precisa, aonde você estiver, se colocar na posição de servos do Senhor. E agora Deus levanta, de repente, Deus levanta um inimigo contra Israel. Tiraram Jefité de lá, falaram, você não vai ser a cabeceira da família, você não vai estar com a família mais, colocaram ele, mas o Senhor, Ele permite coisas no nosso meio, para nós nos humilhar. Às vezes nós não queremos nos humilhar para A, para B, às vezes nós não queremos se humilhar diante do Senhor. O Senhor, Ele sabe trabalhar, porque Ele diz que Ele trabalha para os que nele esperam. E agora, a palavra do Senhor diz que de repente Deus mesmo levanta um inimigo, Ele permite que aquele inimigo ataque Israel.
E esse inimigo, queridos, ele vivia por perto. Eles eram os filhos de quem? Eles eram os filhos de Amon, homens ali bárbaros. Eles tinham prazer em arrancar os olhos das pessoas. Eles rasgavam as barrigas das grávidas. Eles eram perversos. Eles pegavam a cabeça das pessoas e colocavam nas cercas em Israel. Eram homens violentos, homens malignos. E ali o povo não tinha o que fazer. O povo, porque todas as vezes que o Senhor permite essas coisas na cidade, na terra, é porque o povo se afasta do Senhor. Quando nós nos aproximamos ao Senhor, o Senhor, Ele é fiel, Ele é poderoso, Ele nos aproxima de nós também. Mas nós, quando nós afastamos do Senhor, o Senhor permite as coisas. O Brasil está nessa situação de guerra, de político, porque o povo parou de orar, porque o povo parou de buscar, porque o povo puxa, eu sou desse, eu sou daquele, e fecha os olhos espirituais para ver que o que está acontecendo no nosso país é porque a igreja do Senhor parou de se posicionar. A igreja parou de se humilhar na potente mão de Deus. A igreja, terça-feira, eu estava observando aqui, nós cantamos um hino com as mãos levantadas. Só uma irmã levantou as mãos, porque o povo, eles vêm para a igreja, mas eles ficam dispersos, olhando para um lado, olhando para o outro. Ai, meu feijão que eu tenho que cozinhar. O Senhor te chamou, querido, para que você entrasse na posição, a posição de adorador, a posição de intercessor, a posição de servo, porque a palavra do Senhor ela diz: eis que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, nem seus ouvidos tampados para que não possa ouvir, mas os nossos pecados, o meu pecado faz divisão entre mim e o meu Deus. E a igreja está pregando, os pastores pregando, os líderes pregando, e nós dormindo. Até quando nós vamos dormir? Precisamos nos posicionar como vasos escolhidos do Senhor. E o povo de Israel tem história. Eles saíram do Egito, mas o Egito não saíram deles. O Egito continuava com eles. Eles faziam as coisas do povo pagão. Eles faziam as coisas do mundo. Nós somos o sal da terra. O Senhor te chamou. E todas as vezes que aquele povo se afastava do Senhor, vinham as coisas terríveis sobre eles. E agora vem aquele inimigo, que é os filhos de Amon, homens bárbaros. Os amonitas eram parente de quem? Longe de Israel, filho de Ló, que saíram que as filhas de Ló fizeram o quê, queridos? As filhas de Ló, quando a mulher de Ló virou estátua de sal, eles surgiram ele com as duas filhas. As filhas de Ló deram pinga para o seu pai e se embriagou aquele pai e teve ali, dormiu com aquele pai e nasceram aquele povo. Ia nascer povo bom? Não, porque o Senhor nunca quis que o povo dele andasse nessas condições. O Senhor, Ele escolheu sempre, desde o princípio, criou Adão e Eva. Tem homem que foi até processado, porque falou que lá na televisão que não criou Adão e Ivo, criou Adão e Eva, mas é verdade, criou Adão e Eva, e nós precisamos estar na posição. E aquelas meninas ali, elas embriagaram o pai e dormiram com seu pai, nasceu aqueles homens bárbaros, homens terríveis. Elas saíram de Sodoma, mas também Sodoma não saiu daquelas meninas, daquelas mulheres. O maior problema do povo de Israel não foi Deus tirar eles do Egito, foi o Egito sair deles, que eles continuavam, a maioria com as práticas do pecado. Os amonitas agora eles se levantam contra Israel, eles sem juízo, pois ali Josué já tinha morrido. Os amonitas nunca tinham
perdido uma guerra. Eles eram bárbaros, como eu falei, que eles cortavam a cabeça, eles rasgavam as barrigas das grávidas, eles faziam coisas bárbaras e terríveis, e eles nunca tinham perdido uma guerra. Chamaram os anciões, não tinha ninguém que se colocou na brecha, como está lá em Ezequiel, que o Senhor procurou para se colocar na brecha e não encontrou. O povo foi levado 70 anos para a Babilônia, mas nesta noite que você possa falar para o Senhor: Senhor, acha em mim verdadeiros adoradores, com vestes de louvores, para nos posicionar, para me colocar na brecha, para estar orando, porque a oração é a chave da vitória. A oração conecta o altar da terra com o trono dos céus, e a oração traz milagre. O Senhor, Ele trabalha por meio da oração. Então eles não tinham nunca perdido uma guerra, e eles gritavam: lá em Tob tem um homem. O povo desesperou, que fará o impossível por nós. Quando chegaram lá, nós acabaram de ler aqui na palavra do Senhor, falava que era o grande líder, pelejava contra os amonitas. Jefité olhou e disse: não sou eu, vamos lá, que lá em Tob nós temos um menino. Nós vimos crescer um menino que era valente, um menino que ele foi morar nas ruas com os moradores de rua, mas ele foi líder dos moradores de rua. Passou um pouquinho, ele foi líder da cidade. Vamos lá. Chegando lá, Jefité olhou e disse para eles, quando eles foram procurar Jefité: queridos, não te preocupe não. Aqueles que se levantam contra a sua vida, não se preocupa, porque o seu problema não é com ele, o seu problema tem que ser com Satanás, porque Satanás tenta nos destruir. A minha luta não é contra a Milena, a minha luta não é contra o Gabriel, a minha luta não é contra o Reide, a minha luta não é contra o Karma, a minha luta não é contra a Cássia, a minha luta é contra principados e potestade. Por isso que nós precisamos andar na posição. Jefité disse: não sou eu filho de uma prostituta? Agora está vendo os meus valores? Ele também me deixou quieto. Quem não aplaude a sua vitória vai entender, querido, que as mãos do Senhor vai estar com você. Essa semana eu estava falando no serviço, quando nós contamos uma vitória, ninguém aplaude. Quando nós contamos uma vitória, são poucos que falam: louvado seja o nome do Senhor. Se eu contar agora, meu esposo morreu, ai tadinha, como morreu. Precisamos nos alegrar com a vitória dos nossos irmãos. Precisamos nos alegrar com a bênção daquele irmão, daquele irmão, porque Jesus é na minha vida, mas também é na vida deles, que ele não tem filho predileto. E agora, queridos, pela ótica humana, não tinha como Jefité ir ali e lutar com aqueles amonitas, mas Jefité falou assim: eu irei. E disse: eu moro aqui em Tob, mas eu não nasci para viver aqui. E o Senhor fez, queridos, que Jefité lutasse com aquele povo. Aquele povo perdeu a guerra, e Deus, aleluia, foi glorificado no meio do povo de Deus. Ele voltou, filho de uma prostituta, mas ele voltou para a cidade de Israel com dupla honra, porque Deus, Ele é o teu Deus, Ele é o teu advogado, Ele é o teu juiz. Não se preocupa não, porque Ele é o Deus que vê tudo. E eu digo para você, como Ele disse para Abraão: Abraão, tu és amigo meu, confidente, anda na minha presença e sede perfeito. Jefité, ele foi ali e ele lutou, e como ele tinha falado: se eu ganhar a guerra, eu quero dupla honra. E ele recebeu dupla honra, porque Jesus era na vida de Jefité. Assim, Jefité foi com os líderes de Gileade, e o povo fez chefe, comandante sobre todos. E ele pediu perante o Senhor em Mispa todas as palavras que tinha dito. Coloca o 12, por favor.
Jefité enviou mensageiros ao rei amonita com a seguinte pergunta: quem é que tens contra nós para ter atacado a nossa terra? Ele já era da terra, agora da terra de Israel. O rei dos amonitas respondeu ao mensageiro de Jefté: quando Israel veio do Egito, tomou as minhas terras, desde Arnon até Jaboque e até o Jordão. Agora devolva-me estas terras pacificamente. Jefté mandou de novo mensageiros ao rei amonita, dizendo: assim diz Jefté, Israel não tomou a terra de Moabe, e tampouco a terra dos amonitas. Quando veio do Egito, Israel foi pelo deserto até o Mar Vermelho e para Gades. Então Israel enviou mensageiro ao rei de Edom, dizendo: deixa-nos atravessar a tua terra. Mas o rei de Edom não quis ouvi-lo. Enviou o mesmo pedido ao rei de Moabe, e ele também não consistiu. Assim Israel permaneceu em Gades. Em seguida, os israelitas viajaram pelo deserto e contornaram Edom e Moabe, passaram ao leste de Moabe e acamparam do outro lado de Arnon. Não entraram no território de Moabe, pois o Arnon era a sua fronteira. Depois Israel enviou um mensageiro a seu rei dos amorreus em Esbom e lhe pediu: deixa-nos atravessar a terra para irmos ao lugar que nos pertence. Seu, porém, não acreditou que Israel fosse apenas atravessar o seu território. Assim convocou todos os seus homens, acampou em Jaza e lutou contra Israel. Então o Senhor, o Deus de Israel, entregou Seom e todos os seus homens nas mãos de Israel, e este os derrotou. Israel tomou posse de todas as terras dos amorreus que vivem naquela região, conquistando-a por inteiro, desde Arnon até Jaboque, e desde o deserto até Jordão. Agora que o Senhor, o rei de Israel, expulsou os amorreus da presença do seu povo Israel, queres tu tomá-la? Acaso não tomas posse daquilo que o Deus Camos te dá? Da mesma forma, tomaremos posse do que o Senhor nosso Deus nos deu. O Senhor é contigo, homens e mulheres valorosos. Assim como o Senhor foi com Jefité, o Senhor é contigo, homens e mulheres valorosos. A Bíblia nos diz, que eu li para os dois homens de Deus aqui: mas esforçai-vos e não desfaleça as vossas mãos. Ai, obrigada. Aleluia. Glória a Deus. Não desfaleça as vossas mãos, porque a vossa obra tem recompensa. Jefité viveu em dupla honra novamente com seus irmãos. E você vai viver dupla honra na presença do Senhor. Mas nós precisamos nos posicionar como crente. Vamos nos colocar de pé. Senhor nosso Deus, porventura, Senhor, tem alguém aqui como Jefité, valoroso, mas engessado, valoroso, mas recebendo palavras que não agradam ao coração. Nessa noite, Senhor, nós estamos aqui na Tua presença. O Senhor é um Deus que não despede ninguém de mãos vazias. Todos que aqui chegaram, eu tenho certeza que tem porção para levar para os seus lares. Abre as portas, Senhor. Tem pessoas aqui que estão clamando a Ti, precisando de cura. Tu és cura, Senhor. Tem pessoas aqui precisando de libertação de vício. Tu és cura, Senhor. Tem pessoas aqui, Senhor, falando: Senhor, se o Senhor não agir, eu saio desse lugar, não vai precisar, porque essa noite foi
foi noite de resposta, assim como Jefité, Senhor. Não, Senhor, as pessoas não valorizaram ele, mas lá na frente o povo de Israel precisou de Jefité. Senhor, amado Deus, homens e mulheres, Senhor, que estão aqui, Senhor, eu vou para a igreja, mas eu não sinto nada, que eles possam bater até as portas se abrirem. Senhor, nesta noite, Senhor, fortifica cada um, porque o Senhor não despede ninguém de mãos vazias. É o que eu te peço em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia.